Vamos lá então agora olhar a análise de variância para delineamentos em blocos complexos casualizados. Para isso a gente vai relembrar o exemplo das rações que a gente viu numa das nossas primeiras aulas, né? O estudo consistia então que a gente usasse na alimentação de suínos, né? A gente utilizaria então 4 rações A, B, C, D, fornecida então a 5 animais, cada ração fornecida a 5 animais ao acaso, que são mantidos em baias individuais, e a gente vai observar então o aumento de peso, né, medidos em quilogramas, que estão aqui apresentados. Bom, o que a gente tem então? Se cada uma das rações é aplicada, né, é fornecida a 5 animais, ao todo, então a gente tem 20 animais, 20 suínos, né? E a gente, do jeito que está colocado aqui, pegou esses 20 suínos e aleatorizou, né? Ou seja, sorteou 5 para receber a ração A, 5 para receber a C, a B e assim por diante, né? Agora eu pergunto para vocês, a gente fez uma aleatorização completa dessas 20 unidades, né? Desses 20 animais. Imagine se a gente tivesse uma variabilidade muito grande entre esses animais. Por exemplo, raças diferentes, sexo, né? Será que o sexo, né, machos e fêmeas, não pode ser um efeito a dar aumento de peso diferente? O porte do animal, a ninhada, né? Ou seja, daí a gente tem a questão genética aí, e etc. Né? Será que este então seria o melhor planejamento? Se existir algum tipo de variabilidade entre os animais? Bom, então agora cabe a gente falar a respeito dos fatores de ruído ou fatores de perturbação, tá? É um fator, então, do nosso delineamento que provavelmente tenha efeito sobre a resposta, que pode ter algum efeito sobre a resposta, mas que não é de interesse avaliar, né? Quando esse fator não é conhecido e nem possível de ser controlável, a gente então faz uso, né, da aleatorização. Então, esse é o papel da aleatorização para que este ruído, essa perturbação referente a esse fator, seja espalhada, né, em todos os tratamentos. Um exemplo, então, poderia ser a questão genética, né? Ou seja, os animais são diferentes entre si por suas características genéticas, né? Então, é um fator que eu não conheço nem tenho como controlar. Então, a gente, aleatorizando, a gente estaria espalhando, né, este ruído entre todos os tratamentos. Se o fator é conhecido, mas não é controlável, nós fazemos mão de uma técnica que a gente vai ver na última aula, que é a da análise de covariância. Um exemplo ali poderia ser, por exemplo, o peso inicial dos suínos, ou ainda a idade dos suínos. Né? Será que essas informações não interfeririam, talvez, no ganho de peso? Vejam, eu conheço, né? Mas fica difícil de controlar, né? Uma coisa desse tipo, né? O peso inicial ou a idade, né? E alguns fatores são conhecidos e possíveis de ser controlável. E aí a gente cria o bloqueamento. Então, o que é a ideia de bloqueamento? É a gente agrupar as nossas unidades experimentais que serão, então, semelhantes entre si, né? Homogêneas, quanto a este fator, né? Então, imagine, poderia ser, no nosso caso, a ninhada, né? Então, eu tenho lá grupo de... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Então, eu tenho 4 rações. Eu teria, então, por exemplo, ninhadas de 4 suínos, onde de cada ninhada, em cada ninhada, eu vou, para cada um dos animais da ninhada, atribuir uma das rações, certo? Então, isso seria a ideia, então, de controlar esse fator que poderia, então, ser um fator de ruído importante, né? Interferir ter um efeito sobre a resposta. E o objetivo, então, é a gente eliminar o efeito do fator na hora da gente fazer as comparações entre os tratamentos, né? Bom, então vamos falar um pouquinho dos experimentos em blocos, né? Caracterizar esse experimento. O delineamento em blocos casualizado é um dos delineamentos mais importantes, mais utilizados em pesquisas em diversas áreas. É um delineamento com uma restrição na aleatorização, né? Então, como eu tinha falado, né? O que a gente faz, então, é agrupar, né, organizar as nossas unidades experimentais em grupos homogêneos, que seriam os nossos blocos.
para então os tratamentos serem alocados aleatoriamente dentro de cada bloco. Então, no exemplo ali, se fossem as ninhadas, por exemplo, em cada ninhada, né, que seria o nosso bloco, né, que seriam as unidades experimentais homogêneas, eu vou aleatorizar os meus tratamentos. Então, dentro de cada ninhada, eu vou ter todos os meus tratamentos. Então, tá aqui, os tratamentos são repetidos, então, nos vários blocos. Com isso, a gente tem uma redução, então, do erro experimental, aumentando a precisão e a validade, então, das inferências sobre os efeitos de tratamento. Aqui tem um exemplo, então, para a gente, né, enxergar o que seria essa aleatorização nos blocos. Então, imagine que eu tenho aqui um experimento com 6 tratamentos, A, B, C, D, E e F, e 4 blocos, né? Então, no bloco 1, eu tenho 6 unidades, onde cada uma dessas unidades vai receber um dos 6 tratamentos de forma aleatória. Então, após essa aleatorização, após esse sorteio, né, poderia ser esse, então, a nossa disposição, né, a nossa aleatorização, o nosso planejamento em blocos completos. O que a gente tem aqui? Então, no bloco 1, eu tenho um agrupamento de 6 unidades que seriam semelhantes entre si. Pensem, por exemplo, se for lá no caso de num campo, por exemplo, né? Eu tenho aqui unidades de campo que são semelhantes, né? Que, sei lá, por exemplo, tem umidade semelhante, que tem fertilidade semelhante, e assim por diante. No bloco 2, por exemplo, seja um bloco onde a fertilidade é maior, né, do que o bloco 1, mas entre eles aqui eu tenho uma fertilidade semelhante. Essa é a ideia, então, do bloqueamento. A estrutura dos meus dados, né, no delineamento em blocos casualizados, é esta aqui, né, onde eu vou ter, né, aqui eu tenho a disposição dos tratamentos nas linhas e dos blocos nas colunas, mas pode ser o inverso também, sem problema, né? E aí eu tenho os meus totais, então aqui no meu caso, né, os totais de blocos e médias de blocos, e aqui a mesma coisa, totais de tratamentos e médias de tratamento. E aqui eu tenho o total geral e a média geral. Bom, pensando no delineamento em blocos, lá no nosso modelo, né, cada uma das nossas observações, elas vão ter, então, 2 critérios de classificação, né, tratamentos e blocos. E aqui no meu modelo linear, eu tenho, então, né, que cada uma das minhas observações, eu vou ter a parte fixa aqui, né, que é a média geral, depois eu tenho o efeito de tratamentos, tal de I, depois eu tenho o efeito de blocos, beta-J, e por fim o efeito aleatório, né, do erro, epsilon de IJ. Então, se eu pegar, por exemplo, uma observação Y23, ela vai corresponder à medida, né, que eu obtiver para o tratamento 2 no bloco 3, né? O que eu tenho, então? T tratamentos e R blocos. O índice I corresponde aos tratamentos, que vão, então, de 1 até T. O índice J corresponde, então, aos blocos, que vão de 1 até R. Os totais, né, para tratamentos e blocos, que vão ser as somas das unidades experimentais correspondentes. Y e I ponto é o total de tratamentos, Y ponto J é o total de blocos. E os nossos totais gerais, né? O nosso total geral, que é y ponto ponto, que vai ser a soma de todas as nossas parcelas, RT parcelas, tá? Bom, a nossa variação total, a nossa soma de quadrados total das observações, ela vai ser decomposta agora em 3 partes. As duas aqui, né, a A e a C, a gente já tinha então lá no delineamento completamente casualizado. O que a gente vai ter agora sendo incluído é essa outra causa de variação aqui, que é, então, a variação entre blocos ou devido a blocos, soma de quadrados de blocos ou SQB, né? Então, lá a gente já tinha, no delineamento completamente casualizado, a soma de quadrados dos tratamentos e a soma de quadrado do erro experimental. Aqui a gente tem, então, uma demonstração algébrica, né, dessa decomposição da soma de quadrados total nessas 3 componentes. Soma de quadrados de tratamentos, soma de quadrados de blocos e soma de quadrados de erro. E essas, assim como lá, né, essas fórmulas podem ser trabalhadas, né, para a gente ter, então, fórmulas mais práticas para cálculo, que são essas apresentadas aqui, então. A soma de quadrados total, a soma de quadrados de tratamento, a soma de quadrados de blocos e a soma de quadrado do erro, obtido então pela diferença da soma de quadrados total, diminuída então da soma de quadrados de blocos e da soma de quadrados de tratamento. E aqui então a fórmula por fator de correção que aparece nessas 3 somas de quadrados.
Calculadas as somas de quadrados, a gente vai então montar a tabelinha da análise de variância, que vai ter então agora esta linha aqui a mais em relação à tabelinha lá da análise de variância do delineamento completamente casualizado, né? Então, o que nós vamos fazer? Colocamos aqui as nossas somas de quadrados, calculadas então, né, a partir daquelas formas que a gente acabou de ver. Os graus de liberdade. Para blocos, eu tenho R blocos, R menos 1 grau de liberdade. Tratamentos, eu tenho T tratamentos, T menos 1 grau de liberdade. O erro experimental é o produto dos 2 graus de liberdade, blocos e tratamentos. E a soma de, os graus de liberdade total vai ser, né, o total de observações R vezes T menos 1. Obtidos então as somas de quadrado e os graus de liberdade, dividindo um pelo outro, a gente tem então os nossos quadrados médios. E a estatística F, né, a gente vai obter então pela divisão de cada um dos quadrados médios aqui, de blocos e de tratamento, pelo quadrado médio do erro, né? Então esse é o denominador das duas estatísticas Fs aqui. Bom, então vamos falar agora de analisar, né, essa estatística F ali que a gente mostrou o cálculo. Primeiro, então, no que diz respeito ao teste de tratamentos. Então, este teste aqui, ó, quadrado médio de tratamento sobre quadrado médio do erro, né? Mesma coisa que a gente tinha lá no delineamento completamente casualizado. O que a gente tem aqui de fato, gente, é que essa soma de quadrados de blocos no delineamento completamente casualizado, ela estava embutida aqui na soma de quadrados do erro, né? Então, no momento que a gente separa essa fonte de variação, a gente está diminuindo, né, a variabilidade do erro experimental. E faz, portanto, né, como daqui, né, deriva então o quadrado médio do erro, que é o denominador do nosso teste, a gente acaba então tornando o nosso teste mais eficiente, né, porque a gente está diminuindo o nosso denominador, tá? Bom, então aquele teste é o nosso teste de interesse e essa é a hipótese testada, né, a da igualdade das T médias, né, dos T tratamentos. Então, o teste de significância da diferença entre as médias dos tratamentos é dado, então, pelo teste F, que compara o quadrado médio de tratamentos com o quadrado médio do erro experimental. Esse F calculado vai ser comparado, então, com um F tabelado, numa distribuição F, com T menos 1 grau de liberdade no numerador, T menos 1 que multiplica R menos 1 grau de liberdade no denominador, né? E aí, dependendo do nível de significância, a gente vai ter, então, né, se menor que 5%, uma diferença significativa, e se menor que 1%, uma diferença considerada muito significativa. Bom, agora a gente vai falar a respeito do teste relativo aos blocos, né? O teste F relativo a blocos, quadrado médio de bloco dividido por quadrado médio do erro. É padrão, né, que o software, por exemplo, nos entregue esse teste F calculado. Né? E a gente poderia também, por exemplo, né, fazer a mesma comparação que a gente acabou de fazer ali atrás, né? Aqui, de comparar com um F tabelado. Mas cabe aqui a gente ressaltar que esse teste é um teste aproximado e extremamente discutível, porque a aleatorização que a gente fez não foi dos blocos, e sim dos tratamentos. Os tratamentos é que foram aleatorizados dentro dos blocos. Os blocos foram escolhidos deliberadamente, né? Então, não teve um sorteio dos blocos. Então, não faz sentido, né, a utilização desse teste. Geralmente, então, a gente não interpreta, apesar do software nos entregar, tá? No exemplo que a gente vai olhar daqui a pouquinho, a gente vai ver, então, que até poderíamos ter uma indicação, esse teste nos mostraria uma indicação de que o bloqueamento foi eficiente. Bom, da mesma forma que a gente viu também no delineamento completamente casualizado, podemos calcular o coeficiente de variação, que é obtido pela raiz quadrada do quadrado médio do erro, dividido pela média geral, né? Multiplicado por 100, porque é uma medida, então, expressa em percentual. Obtido, então, um F significativo para o teste de tratamentos, a gente vai fazer, então, a complementação da nova. Igualzinho a gente viu também lá nos testes de comparações, no delineamento completamente casualizado, onde a gente tinha, então, 3 estratégias de complementação. A análise de regressão polinomial, os contrastes ortogonais, as comparações múltiplas de médias. Tá? Então, da mesma forma, né, com todos os cuidados que a gente viu lá, quando que a gente indica cada um deles,
A mesma coisa vai acontecer para todos os delineamentos que a gente vai ver daqui para frente, tá, pessoal? A gente vai ver um exemplo na sequência e a gente vai mostrar a aplicação de novo, né? Só para a gente relembrar de todas as 3 formas de complementação. Então, só para chamar a atenção aqui, né, que quando a gente usa lá, por exemplo, as comparações múltiplas, eu vou usar ou o erro padrão da média do tratamento ou o erro padrão da diferença entre duas médias, né? Dependendo do teste que a gente utilizar. E aqui, então, está as fórmulas de cada uma desses 2 erros padrões. O exemplo que a gente vai trabalhar é este aqui, então, né? Um ensaio comparativo de 5 cultivares de trigo em que foi usado o delineamento em blocos casualizado, com 4 repetições, tá? Então, 4 blocos, né? O número de repetições são os nossos blocos. Qual foi o objetivo de utilizar o bloqueamento? O bloqueamento teve por finalidade de controlar diferenças de fertilidade do solo no campo experimental. Tá? Aqui essas medidas então correspondem a rendimento medido em grãos por parcela, né? Rendimentos de grãos por parcela, medido em toneladas por hectare. Então a gente tem aqui as nossas 5 cultivares, né, que estão sendo comparadas, A, B, C, D, E, e cada uma delas foi repetida 4 vezes, que são os nossos blocos. Certo? Então a gente tem, por exemplo, aqui desde o bloco 1, por exemplo, sei lá, um bloco mais fértil, até o bloco 4, um bloco menos fértil. Dentro de cada bloco vão aparecer todos os 5 tratamentos, tá? Bom, aí eu tenho aqui, então, os meus totais de cultivares e as minhas médias de cultivares. E aqui os meus totais de blocos, que vão ser perdão, utilizados, então, para depois a gente fazer os cálculos das somas de quadrado. Aqui, então, só para a gente mostrar como é que a gente faz a aleatorização de um delineamento em blocos completos no R, tá? Então, vamos lá no R, dá uma olhadinha. Eu utilizo, então, né, uma função que está dentro do pacote Agricolae. Eu vou ali, então, denomino os meus tratamentos, meus 5 tratamentos, A, B, C, D, E. E digo aqui a informação de que eu tenho, então, 4 blocos, né? Essa é a informação. E essa instrução aqui que está dizendo, então, que eu tenho um delineamento em blocos, tá? E eu apresento, então, o meu DBC, o meu delineamento, né? Tá aqui a nossa aleatorização. Então, vejam, para o bloco 1, então a primeira unidade do bloco 1, eu apliquei aqui a cultivar, né? A cultivar E. Para a segunda unidade, lá a parcela do bloco 1, eu apliquei a cultivar B. E assim por diante, depois a cultivar A, depois a D, depois a C. E depois assim por diante, no bloco 2, tá? No bloco 3 e no bloco 4, tá? Seguindo, então, bom, a próxima etapa, então, agora são os cálculos, né, para a gente montar a nossa tabelinha da análise de variância. Então, eu tenho aqui, né, os nossos cálculos, são 5 tratamentos, 4 repetições, 20 observações. E eu tenho, então, aqui o cálculo, né, eu não vou chamar a atenção de todos os detalhes, tá, gente, para tentar fazer os vídeos ser um pouquinho menores, tá? Vamos lá, vamos lá. Aqui eu tenho, então, o meu fator de correção, aqui a minha soma de quadrados total, minha soma de quadrados de tratamento, minha soma de quadrados de bloco e a soma de quadrados do erro. Então, eu vou pegar esses resultados aqui, né, as minhas somas de quadrado, e vou levar, então, lá para a tabela. Então, estão aqui as nossas 4 somas de quadrado, os nossos graus de liberdade, né, ó, R menos 1, T menos 1, o produto dos dois, 12, e aqui eram 20 observações menos 1, 19. Tá? Os quadrados médios, que são obtidos, então, pela divisão de soma de quadrado por grau de liberdade, estão aqui. E os nossos 2 testes Fs, aqui 0,3418 por 0,0222, e aqui 0,8832 dividido por 0,0222, tá? Vamos falar, então, do teste de interesse, de fato, né, e o único que é exato, né, que faz sentido, né, que poderia ser obtido, que é o teste F para tratamentos, onde eu tive, então, 14,19 para o F calculado. O F, né, tabelado, o F crítico, então, a 1%, com 4 graus de liberdade no numerador e 12 no denominador, é 5,41. Então, nosso F calculado supera, né, bastante esse F tabelado.
Então, é, portanto, altamente significativo e nos leva, então, à rejeição de H0. H0 aqui mostrando, né, efeito nulo de tratamento ou ainda igualdade das 5 médias de cultivares. Rejeitamos isso, então a nossa conclusão é de que as cultivares de trigo investigadas se diferenciam em termos de rendimento. Bom, aqui a gente tem o resultado do teste para blocos, né, que eu tenho 5,49, um F crítico aqui a 5%, com 13 e 12 graus de liberdade, 3,49, supera, né, então a gente tem aqui significativa 5%, né, mostra então uma significância dos blocos, a diferenciação entre os blocos. Né? Então, a minha conclusão seria de que o bloqueamento foi eficiente para controlar as diferenças de fertilidade do solo. Apesar de que, então, vale a pena chamar a atenção aqui de que esse teste é aproximado e discutível, em função de não ter havido, então, a aleatorização, né, dos blocos. É só nos tratamentos que a gente tem a aleatorização. Bom, significativo, né, aqui o teste, então, né, para tratamentos, nós partimos, então, para a complementação da ANOVA. Uma das possíveis complementações aqui, nós vamos começar, né, é para os testes de comparações múltiplas, né, onde a gente viu aquela coletânea de testes, né. Aqui eu estou mostrando, então, a aplicação do Tukey, tá? Aqui, então, eu tenho a fórmula do Tukey, o cálculo aqui, né, do erro padrão da média de um tratamento, o valor lá tabelado, né, ou obtido, né, a gente tem lá no script que a gente fez quando a gente viu o Tukey, né, então também pode ser utilizado, então, buscando isso lá no R, me leva a 0,56 como delta, né, a diferença considerada significativa. E aí a gente partiria, então, para comparar, né, essas diferenças, fazendo, né, a diferença entre as médias e vendo onde é que existe diferença que passe de 0,56 e, portanto, seja uma diferença significativa, para que a gente, então, faça a atribuição do sisteminha de letras. Então, médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente a 5% de significância. Né? Então, a gente tem o seguinte sistema de letra: A, B, B, B e C, C. Fazendo, né, as bolinhas aqui, né, para mostrar então essas repetições, aqui ó, A, aqui são 3 Bs e aqui são 2 Cs, tá, pessoal? A gente consegue enxergar, lembram? Como se fosse aqui 5 grupos distintos, né? Ó, não tem ninguém em um grupinho sozinho. Como o nosso objetivo aqui é rendimento, né, maximizar rendimento, o maior rendimento, então, está na cultivar D, né? E ela, então, se sobressairia em termos de rendimento médio quando comparada às demais cultivares, tá? Então, essa é a complementação da ANOVA pelo Tukey. Lá no R, como é que eu faria isso? Então, antes aqui, só para mostrar para vocês, um box plot, né? Onde só olhando aqui ele a gente já conseguiria ter uma ideia, né, de que a variabilidade entre os tratamentos parece existir, né, ó, uma diferença entre eles no sentido aqui, né, de que o D, ó, realmente se sobressai em relação aos outros, tá? Então tá lá a instrução na sequência, né? O que a gente tem aqui primeiro? Nós vamos ler o nosso banco de dados, que é o dbc_cultivares, tá lá então esse banco de dados para vocês lá no Moodle. Depois disso, eu vou lá e atribuo, né, como um fator as variáveis de blocos e cultivares. Depois, então, aqui está o nosso box plot, que eu tinha apresentado, então, ali nos slides. E na sequência, já vou mostrar aqui, né? Eu mostro lá nos slides o resultado. Na sequência, então, nós vamos mostrar fazer, né, a tabelinha, fazer a análise de variância e pedir a tabelinha, né? A instrução, o que muda agora na instrução, pessoal? A fórmula aqui, né, onde eu mostro o relacionamento entre as variáveis do meu modelo, aumentou um pouquinho em relação ao que a gente vinha olhando ali no delineamento completamente casualizado. Então, agora eu tenho, ó, rendimento, a variável resposta, é a função de dois fatores. O fator de cultivares e o fator de blocos, tá? Então, a gente tem agora duas
dois fatores, né, do lado de cá. Antes a gente tinha só, por exemplo, só os cultivares, tá? Tá aqui, então, a nossa tabelinha da nova, o 14,189 que a gente tinha visto e o 5,49 que a gente tinha visto lá no cálculo feito à mão, tá? Então, tá aqui a nossa tabela. Na sequência, a gente tem lá como obter, então, o coeficiente de variação, que a gente viu, então, que é a função cv.model, que está dentro do pacote Agricolae. O nosso CV aqui é 10,92, né, aproximadamente, né, 10,92%. E para obter o R quadrado, a gente tem aqui que pedir a função LM, né, e no momento que a gente pede, então, summary deste resultado da função LM, um dos resultados apresentados lá é o R quadrado, tá? Então, só para mostrar aqui, né, que tá na sequência, aqui eu tenho o CV, ó, 10,92 aproximadamente. Aqui, então, eu peço a função LM e tá aqui, ó, o meu R quadrado, tá? Bom, o Tukey. Então, na sequência, eu vou pedir o teste de Tukey, tá, pessoal? Mostro lá daqui a pouco. Então, o que eu tô fazendo, então, é usando a função HSD_test, tá? Aqui eu apresento, então, o resultado pelo sistema de letras e aqui o resultado mostrando a significância, né, das diferenças, então mostrando as diferenças, as significâncias dessas diferenças e os intervalos de confiança, tá? Então essas são as duas possibilidades de visualizar o nosso resultado. A gente fez a continha à mão e a gente obteve essa opção aqui, né? Tá aqui a nossa diferença significativa que a gente tinha calculado, a gente comparou essas diferenças e aqui fez o sistema de letras, ó, A, B, B, B e C, C, tá? A outra opção é esta aqui, então, em que é apresentadas as diferenças, as suas significâncias e os intervalos. Para obter isso aqui, eu só preciso colocar essa instrução ali, ó, group igual a F, né? Então, não é false, né? Então, não fazer o agrupamento, ou seja, não atribuir o sisteminha de letras, tá? Bom, então, só para a gente colocar aqui, essa é a primeira instrução. Deixa eu só tirar isso aqui, ó. Aqui, então, essa é a nossa primeira, é a instrução pedindo, então, para o sistema de letras. E aqui a instrução pedindo os intervalos de confiança, quando eu boto, então, essa instrução aqui para não fazer o agrupamento, tá? Aqui, então, só para mostrar para vocês que se eu pedir esta função aqui, né, Tukey HSD, e pedir o gráfico do resultado dessa função, eu tenho exatamente isso que a gente viu aqui, né? Ó, isso que a gente está vendo aqui, ó. Eu tenho estes intervalos de confiança plotados aqui, ó, para cada uma dessas diferenças. Deixa eu ver se eu aumentar aqui. A gente enxergue. Eu acho que nos meus slides eu consegui, tá? Deixa eu ir lá. Deixa eu ver se eu tomei esse cuidado. Ó, aqui nos slides, então, aparecem todas as diferenças, tá? Então, eu tenho aqui, ó, os meus intervalos de confiança para essas diferenças. E aqui está o zero, né? Então, se o zero está dentro do intervalo de confiança, isso mostra, então, que aquela diferença é não significativa, né? Então, estão aqui as nossas diferenças significativas, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 diferenças significativas, tá? E, portanto, né, 5... aqui, né? 5 diferenças não significativas, tá? Bom, uma outra forma da gente complementar essa nova significativa é a gente aplicar os contrastes ortogonais, né? E para isso a gente precisa, então, de uma estruturação entre esses tratamentos. Então, vamos supor que os nossos tratamentos, que são as cultivares de trigo, tenham essa estruturação aqui. A seja a nossa cultivar padrão, né? Testemunha. B, C, D e E, ou cultivar antiga, né? A. B, C, D e E são as cultivares novas. E essas cultivares novas têm duas origens. B e D são de origem genética 1, C e E são de origem genética 2, tá? Então, a gente consegue pensar, vamos lá pensar, né? A gente tem 5 graus de liberdade para tratamentos. Perdão, a gente tem 5 tratamentos e, portanto, 4 graus de liberdade para tratamentos. Então, eu posso montar 4 contrastes ortogonais. O primeiro contraste ortogonal que aparece aqui para nós é a gente comparar a cultivar padrão A contra as cultivares novas,
tá? Então, tá aqui, ó, A versus B, C, D e E, tá? O segundo contraste que eu posso fazer é comparar as duas origens, né? Então, origem genética 1 contra origem genética 2, né? Então, eu tô comparando BD versus E e C, tá? E depois eu tenho os contrastes ortogonais que são dentro das origens genéticas. Então, dentro da origem genética 1, eu tenho D versus B, tá aqui. E dentro da origem genética 2, que é o nosso quarto contraste, eu tenho E versus C, tá? Eu botei isso aqui, então, para vocês verificarem que a gente tem ortogonalidade. A gente poderia comparar, né, verificar numericamente essa ortogonalidade a partir dos coeficientes, tá aqui, ó, né, nessa tabelinha os nossos coeficientes, como a gente tinha visto lá no conteúdo de contrastes ortogonais no delineamento completamente casualizado. Mas eu tinha falado para vocês que quando a gente pega e cria uma arvorezinha, onde essa arvorezinha vai só se abrindo os seus galhos, sem fazer cruzamentos do que tipo A, que já foi utilizado aqui sozinho, não aparecer de novo, isso garante a ortogonalidade, então, desses 4 contrastes, tá? Bom, gente, aqui a gente tem todos os cálculos, né, sendo apresentados. Lembrando, né, que eu preciso obter aqui produto do coeficiente vezes o total dos tratamentos. Então, ó, coeficiente total de tratamento, né, para o contraste 1, para o 2, para o 3 e para o 4. Este somatório aqui, ó, a gente vai colocar, então, aqui está aqui apresentado, né, para obter a soma de quadrados. Este somatório aqui nós vamos colocar ao quadrado, aqui. Dividir, então, por R, que multiplica a soma dos coeficientes ao quadrado, tá? O R é o nosso número de repetições, o número de blocos 4. Os coeficientes ao quadrado, então, eu tenho 16 aqui, né? Menos 4 ao quadrado, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, que dá 20. Então, tá aqui a nossa soma de quadrados, 2,0161, tá? Bom, do primeiro contraste, né? E a mesma coisa vai ser calculado depois para cada um dos outros contrastes. O teste F vai ser fazer o quê? Dividir esse 2,0161 pela soma de quadrados de erro. Deixa eu só voltar lá rapidinho. Que é aqui, pela média de quadrados de tratamento, que está aqui, 0,0622, tá? Então, eu divido essa soma de quadrados, né, que é a mesma média de quadrados, porque o grau de liberdade é 1, né? Então, o quadrado médio é o mesmo, né? Porque eu vou dividir por 1. E, perdão, gente, estava aqui, ó, o quadrado médio do erro, 0,0622. Então, eu dividindo, eu chego nesse 32,41, que tá aqui, tá? E faço a mesma coisa para os outros contrastes, tá? Então, aqui só para exemplificar. Para os outros contrastes, eu vou comparar, então, né, estes Fs calculados aqui, com F tabelado com 1 grau de liberdade no numerador e 12 no denominador, que é o grau de liberdade do erro. 5% o F é 4,75 e 1% o F é 9,33, tá? Então, se a gente olhar aqui, apenas os dois primeiros contrastes são significativos. Os outros dois, 4,52 e 1,24, não passam do nosso F crítico a 5%. Tá? Então, o primeiro contraste é significativo, então, em média, as novas cultivares diferem da padrão, sendo superiores que a padrão. A gente enxerga isso só comparando as médias aqui, tá, pessoal? Então, a média da padrão é menor do que as novas. O contraste 2 também foi significativo, então, em média, as cultivares de origem 1 são superiores às cultivares de origem genética 2. Né? Então, estão aqui, ó, as cultivares de origem genética 1 maiores do que as cultivares de origem genética 2. E os outros dois contrastes não são significativos, né? Contraste 3, não existe diferença entre origem 1 e 2. Não existe diferença entre as cultivares da origem genética 1. E o quarto contraste também não significativo, mostrando, então, que não há diferença significativa entre as cultivares da origem genética 2. Portanto, a nossa indicação, a nossa conclusão aqui é por indicar qualquer uma das duas cultivares da origem genética 1, ou B ou D, tá? Qualquer uma das duas, já que não há diferença entre elas, né? Pelo contraste 3. Bom, como fazer isso lá no R? Então, a gente tem duas opções, ou fazendo pelo teste, ou fazendo pelo teste T, ou fazendo pelo teste F. O exemplo que a gente acabou de mostrar ali
né, fazendo à mão, era pelo teste F, tá? Então, só vou mostrar aqui a instrução para obter pelo teste T, né? Então, aqui, então, né, os valores T e aqui as nossas significâncias. Tá aqui, né, ó, a significância do primeiro contraste e do segundo contraste, os outros dois não são significativos. E pelo F a mesma coisa, tá, pessoal? Ó. Tá aqui, então, né, os nossos Fs, estes resultados aqui, ó. Significativo o primeiro contraste e o segundo contraste. O terceiro e o quarto não foram significativos. Aqui, só para chamar a atenção, tá, pessoal? Nessa instrução aqui, ó, eu defini quem são os meus contrastes, ó. Novas versus padrão, origem 1 versus origem 2, dentro da origem 1, D versus B, dentro da origem 2, E versus C. Então, aqui os nossos coeficientes, né? Eu não chamei atenção, né? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, me avisem, né? Tá para eu não ficar repetindo, né? Muitas vezes as mesmas coisas, mas é o mesmo caminho lá, mesmo raciocínio que a gente viu nos primeiros casos, né? Então, aqui se eu tô fazendo a padrão, tá aqui, né? Ó, que é a nova, perdão, a variedade A, né? A cultivar A, contra as outras 4 cultivares, essa é a parte negativa, essa é a parte positiva. Então, eu estou fazendo as novas versus a padrão. Tá aqui a parte positiva, a parte negativa, né? E a soma dos dois lados tem que ser igual a 1. Então, eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, menos 1, e aí cada um desses aqui seria mais 0,25. Também, sem problema, é outra opção, tá? Dos coeficientes. Bom, e aí então aqui eu tô apresentando, né, mostrando então só que os dois primeiros contrastes são significativos, lá pelo teste T e aqui pelo teste F, tá? Por fim, a última forma de complementação seria a gente utilizando polinômios ortogonais, tá? E aí nós vamos supor que ao invés de cultivares, os nossos tratamentos representem, então, níveis de nitrogênio, ou seja, quantidade de nitrogênio colocado na adubação, tá? Em quilogramas por hectare. Então, nós vamos substituir no nosso banco de dados a cultivar A por 0 de nitrogênio, a cultivar C por 50 de nitrogênio, a cultivar E por 100, a cultivar B por 150 e a cultivar D por 200. Então, como é que eu fiz isso, né? Eu atribuí lá no meu banco de dados, que está em ordem, tá, gente? Por isso que eu fiz assim. Eu vou lá e digo, a cada 4 observações, vou colocar 4 observações de 0, 4 observações de 150, né? Que é a ordem do A, do B, do C, do D e do E, tá, pessoal? Pedindo o meu box plot, agora então com a variável nitrogênio, a gente enxerga que à medida que eu aumento a quantidade de nitrogênio na adubação, eu aumento o meu rendimento. Ou seja, olhando isso aqui, parece que o relacionamento é linear. Mas essa é a nossa primeira etapa, então, né, da análise, que é testar o grau do nosso modelo. E a gente testa isso colocando lá no LM, né, a função LM, os nossos efeitos, né? Então aqui eu abro a minha fórmula, né, que a gente tinha colocado só isso aqui, né? Rendimento é função de blocos e nitrogênio. Agora, olhando nitrogênio como uma variável, no caso lá não era nitrogênio, né, gente? Perdão, era as cultivares. Agora, como o nitrogênio é uma variável quantitativa, é um fator quantitativo, eu vou colocar todos os graus, né, que eu posso testar para nitrogênio. Como nitrogênio, então, tem 5 níveis, eu tenho 4 graus de liberdade, então eu posso testar linear, quadrático, cúbico e quártico, tá, gente? E aí eu peço a tabelinha da nova para nos entregar este resultado, né? Então tá aqui, ó, linear, quadrático, cúbico e quártico. Olhando aqui, ó, somente o efeito linear foi significativo. Portanto, o ajuste aqui é de uma regressão linear, tá? Então, vamos mostrar aqui nossa próxima etapa, que é justamente, então, fazer, primeiro, né, a atribuição lá no meu banco de dados, né, e a criação da variável nitrogênio, fazer a associação, né, dos nossos tratamentos originais, que eram os cultivares, agora para a variável nitrogênio. Eu fazendo o box plot, eu vou enxergar aquilo que eu tinha comentado, né? Ali, ó, que à medida que eu aumento o nível de nitrogênio, eu aumento o valor da minha resposta. Aqui, então, eu vou testar o nosso grau, tá ali, né, ó, linear, quadrático, cúbico e quártico, né, nitrogênio 1, 2, 3 e 4. Só o nitrogênio 1 foi significativo, ou seja, a nossa regressão é uma regressão linear, tá? Então, essa é a nossa próxima etapa aqui.
Bom, então o nosso próximo passo é fazer o ajuste do modelo, tá? O ajuste do modelo é usando a mesma função que a gente acabou de utilizar, só que agora eu vou deixar somente nitrogênio 1. Então não vai mais aparecer bloco, né, pessoal? Porque agora eu tenho uma função de ajuste linear de rendimento como uma função de nitrogênio linear, tá? E aí eu peço o summary do modelo para poder então ter este resultado aqui, ou seja, os nossos coeficientes da nossa equação. Então eu tenho 1,695 mais 0,0059 que multiplica nitrogênio. Essa é a nossa equação, tá? Tá aqui, ó. Aqui eu mostro ela, né? Essa é a nossa equação. Bom, eu posso obter este gráfico, já vamos lá para vou mostrar todas essas etapas, tá? Eu posso obter este gráfico, onde eu mostro então a dispersão, né? Os pontinhos aqui, né? Um gráfico de dispersão de nitrogênio por rendimento. E eu peço para plotar aqui, né? Esta equação ajustada aqui, ó. Tá? O que eu fiz? Eu pedi para guardar, né? Os meus coeficientes deste modelo que a gente acabou de criar aqui anteriormente, ó, o modelo linear. Então, eu peço para guardar esses coeficientes. Aqui, eu estou fazendo esse gráfico de dispersão, né? Esse plot nitrogênio por rendimento. E aqui eu peço essa linha, onde eu digo aqui que o meu A é o primeiro resultado lá desses meus coeficientes, e o B é o segundo coeficiente, tá? Ou seja, eu estou dizendo esta equação aqui para ele ajustar essa equação, plotar esta equação aqui, tá? Bom, então vamos lá no R mostrar isso passo a passo. Então, tá aqui a nossa primeira parte, né? Eu preciso, então, num primeiro momento... aqui eu só tô mostrando uma outra opção, tá, pessoal? Antes, né, de ajustar o modelo. Aqui que eu vou ajustar o modelo, tá? Aqui eu tô só mostrando, então, uma outra opção para o teste né, para testar o grau. O que eu faço aqui? Deixa eu só... eu preciso, então, ter nitrogênio como um fator, tá? Então, eu crio aqui, né, nitrogênio fator, S-factor. Eu vou usar a função aqui de contraste polinomial com 5, né, que é o número de níveis que eu tenho, então, para minha variável nitrogênio, tá? Depois disso, eu vou, então, criar o meu modelo da ANOVA, ó, então, né, o modelo da ANOVA como a gente estava acostumado lá, ó, blocos e nitrogênio fator. E ao pedir, então, o summary deste nosso modelo aqui que eu acabei de criar, eu vou pedir, então, para fazer essa comparação, né, dos nossos, ó, linear, quadrático, cúbico e quártico, tá? Então, vou só mostrar para vocês este resultado aqui, ó. Então, tá lá, ó, nitrogênio fator linear, quadrático, cúbico e quártico, né? E eu tenho lá os mesmos resultados, tá aqui, então, só o linear significativo. Tá, gente? Outro, eu acho que eu não tinha descoberto isso, né? Quando eu dei lá a aula de ajuste da regressão, né? Como uma forma de complementação. E aí eu descobri quando eu estava fazendo, então, aqui essa análise para esse exemplo, tá? Então, aqui tem uma outra opção. Aqui sim, então, agora nós vamos ajustar o modelo com nitrogênio linear, pedir, então, o resumo do modelo, onde eu tenho, então, aqui os meus coeficientes, estão aqui, ó, né? A minha equação. Eu vou pedir aqui, né, os meus betas, pedir para plotar, então, né, ó, os meus pontos e vou pedir para colocar a reta, tá? Só para mostrar para vocês, isso aqui não está lá nos slides, tá? O teste de Scott-Knott, que a gente viu que também era uma forma de complementação, também pode ser utilizado aqui no delineamento em blocos, tá, pessoal? Então, só para chamar a atenção, a função é a mesma, né? SK. Eu vou lá, então, digo quem é a minha variável x, né? Que são as nossas cultivares. Tá aqui, né? A variável, né? É a variável cultivares. Não, perdão. Aqui x é o banco de dados. O y é a minha variável rendimento, perdão, tá? E aqui, quando eu digo no meu modelo, eu vou dizer então que meu modelo é rendimento como uma função de blocos e cultivares. E nesta instrução aqui que eu digo então que são as cultivares o nosso fator, tá? Para fazer a comparação e a criação dos grupos do Scott-Knott. E aí eu peço o resumo então dessa função. Então vamos mostrar ali. Ó, tá aqui o nosso resultado. Então aqui as nossas
cultivares, né, em ordem, né, exatamente o que a gente tinha lá, e pelo Scott Knott eu tenho AA, BB e C, ou seja, eu tenho 3 grupos sendo formados, né, que dá exatamente lá os grupos dos contrastes ortogonais, né? Ficou aqui a variedade padrão, aqui as 2 variedades de uma origem genética e aqui as outras 2 variedades de outra origem genética, tá? Bom, seguindo, nossa próxima parte aqui só tem uma interpretação, tá, pessoal? Então, vamos chamar atenção. O 1,695, né, é o rendimento que a gente estima em condições de fertilidade natural, ou seja, sem aplicação de nitrogênio, né, que é a constante da nossa equação. O nosso coeficiente de regressão 0,0059 quer dizer o quê? Que a cada quilograma por hectare de nitrogênio aplicado ao solo, eu estimo um incremento de 0,0059 toneladas por hectare no rendimento médio do trigo. Ou, né, se eu trocar aqui, né, ao invés de toneladas em quilogramas, eu estimo então, né, a cada quilograma por hectare de nitrogênio que eu colocar na adubação, eu espero 5,9 quilogramas de trigo a mais, tá? A comparação das médias, né? Então, como eu tenho aqui um fator quantitativo e a gente ajustou um modelo, né, que é o modelo linear, então esse ajuste foi feito porque a gente então identificou diferença significativa entre as doses investigadas. Então, na verdade, não só entre essas 5 doses, entre quaisquer doses intermediárias aqui, né? Porque é isso que a nossa equação nos entrega, né? Que o acréscimo no rendimento é significativo para qualquer acréscimo da dose de nitrogênio aplicada, tá? Pela tendência linear que é existente. Como a gente tem, então, uma tendência linear crescente, a nossa indicação vai ser utilizar 200, que foi o nosso valor máximo, né? Testado, né? Para a quantidade de nitrogênio. Essa seria a nossa dose indicada. E, por fim, a gente pode calcular, então, o nosso coeficiente de determinação, que é a soma de quadrados da regressão dividido pela soma de quadrados de tratamento. Bom, a soma de quadrados de regressão, se a gente voltar aqui um pouquinho, perdão, a gente encontra ela aqui, ó. Tá aqui a parte da soma de quadrados de regressão, que é a parte da soma de quadrados devido ao efeito linear, tá? E eu vou dividir isso pela soma de quadrados de tratamento, que a gente já tinha obtido anteriormente. Aqui, tá aqui ela, ó, 3,533, tá? Que é a mesma lá das cultivares, né? Tá aqui. E aí eu obtenho 0,985, então aproximadamente 98% da variação do rendimento de trigo, devido à aplicação de nitrogênio ao solo, é explicado pela relação linear do rendimento médio de trigo com as doses de nitrogênio. Bom, próxima coisinha que nós vamos chamar a atenção aqui é na questão da eficiência relativa. A eficiência relativa é a gente comparar, o nosso objetivo aqui, né, é a gente comparar a eficiência relativa do delineamento em blocos em relação ao delineamento completamente casualizado. Então, essa eficiência relativa nada mais é que uma razão entre as 2 variâncias dos 2 modelos, ou seja, né, é mais ou menos como se eu estivesse dividindo o quadrado médio do erro para o delineamento completamente casualizado, dividido pelo quadrado médio do erro no delineamento em blocos, tá? Ó, é basicamente essas 2 medidas, ponderadas pelos seus graus de liberdade, tá? Basicamente é isso, tá? Então, o grau de liberdade do erro em cada um dos 2 delineamentos, B em blocos, C completamente casualizado. Bom, o quadrado médio do erro para o delineamento em blocos, eu tenho, né? Porque a gente acabou de fazer essa análise no delineamento em blocos. Mas eu não fiz esse experimento no delineamento completamente casualizado. O que eu quero saber é justamente o quanto a gente foi mais eficiente em escolher o delineamento completamente casualizado, ao invés de ter escolhido quanto a gente foi mais eficiente ao ter escolhido o delineamento em blocos, ao invés do delineamento completamente casualizado. Então, como é que eu vou obter esta medida se eu não fiz, né? Como é que eu vou obter o quadrado médio do erro para este delineamento se eu não fiz este delineamento? Então, a gente estima a partir desta expressão aqui, né? É mais ou menos a gente juntar aquilo que eu comentei, né? No delineamento completamente casualizado,
a variação devido aos blocos estaria junto com a variação do erro, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é somando essas duas variâncias, tá? Para obter, então, a variância residual estimada no delineamento completamente casualizado. Bom, seguindo aqui, tá, pessoal? Depois vocês olham com calma aqui essas continhas. Tá aqui, então, a estimação, né, dessa variância residual para o delineamento completamente casualizado, 0,1062. No delineamento em blocos é 0,0622. Tá? Então, tá aqui na minha fórmula, ó, o 0,1063 e o 0,0222. Aqui estão os meus graus de liberdade, né? Para o erro no delineamento em blocos e no delineamento completamente casualizado. Tá? E aí a gente chega, então, numa eficiência de 166,7, ou seja, aproximadamente 67% mais eficiente. O delineamento em blocos é aproximadamente 67% mais eficiente que o delineamento completamente casualizado. Ou seja, com menos observações, eu ganhei mais eficiência, tá? Então, para a gente fazer essa correspondência, eu estou dizendo o seguinte: se eu considerar que o delineamento completamente em blocos é o meu 100%, usando 4 repetições, quantas repetições a mais eu teria que fazer no delineamento completamente casualizado para ganhar esse 67% a mais aqui de eficiência, que é o que a gente está tendo, né, de um em relação ao outro. Então, fazendo essa regrinha de 3 aqui, a gente chega em aproximadamente 3. Ou seja, eu precisaria de mais 3 repetições no delineamento completamente casualizado. Como eu já tenho 4, ou seja, né, eu precisaria então de 7 repetições para ter pelo menos a mesma eficiência do delineamento em blocos. Tá? Então vejam que a ideia do bloqueamento é realmente a gente ganhar em eficiência, realmente a gente reduzir a variabilidade do erro ao isolar uma fonte de variação importante que é os blocos. Tá? Bom, aqui o que a gente tem é o resultado da avaliação dos nossos pressupostos, tá? Então, eu pedi aqui o gráfico, né, o nosso painel de gráficos. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para duas coisinhas. Esses dois gráficos aqui, eles dão uma certa angústia. Este aqui a gente viu então que ele serve para nos identificar, né, a presença de heterocedicidade, e aí vocês vão olhar e dizer assim, olha aqui o funil, tá? A gente vê aqui, né, ó, isso aqui mostrando, né, que a gente tem um aumento da variabilidade à medida que aumenta os valores ajustados. E no gráfico de normalidade, né, a gente também enxerga aqui alguns desvios, né, ou seja, alguma angústia aqui também com relação à normalidade. Mas daí na sequência, eu vou mostrar isso depois lá no R, na sequência a gente vai lá e busca os testes, tá, pessoal, para nos dar um subsídio de que estas pressuposições não foram assim tão gravemente violadas, tá? Então, primeiro o teste de homogeneidade, eu peço aqui o teste de Bartlett, tá? Primeiro em relação às cultivares, e depois aqui em relação aos blocos. Aqui a gente teria, né, a 5% uma significância, ou seja, né, teríamos violado o pressuposto da homogeneidade. E aqui não teríamos esse pressuposto violado. Bom, mas quando a gente vai avaliar, né, lembra que a gente comentou, né, que a nova ela é bastante robusta, então a gente precisa de desvios realmente consideráveis para que ela perca a validade. A gente poderia dar essa colherzinha de chá aqui, né, e olhar essa significância aqui a 1%, e portanto, então, aceitar a homogeneidade de variância. Bom, quanto à normalidade, né, aquele gráfico lá, então, né, que parecia ter aquela distorção, aqui eu peguei um teste para mostrar para vocês aqui onde a gente aceitaria a normalidade dos erros, tá? Que mais que a gente tem aqui, né? Também, então, avaliar a autocorrelação, então, não significância, né? Mostrando, então, que os nossos erros não estão correlacionados, né? Então, valida a independência dos erros.
E, por fim, a não presença de valor atípico. Então, aqui eu estou fazendo um gráfico com os resíduos padronizados, ó, e nenhum deles passa aqui, né? O meu maior aqui está em torno de 1,5 e o meu menor, pouca coisa menor aqui que menos 1,5. Então, eles não passam de 3 desvios para menos ou para mais, tá? Antes da gente seguir aqui, então só vou voltar aqui para mostrar para vocês, tá? A minha nova, e aí eu pedi aqui o gráfico, né? Tá aqui então o meu painel, tá? Com a comparação, né, para os gráficos, esses dois gráficos de interesse, para o ajuste, então, para a verificação do pressuposto de homocedricidade, aqui para o pressuposto de normalidade. Depois eu tenho aqui os dois testes de homogeneidade de variância que eu comentei ali antes, né, em relação às cultivares e em relação aos blocos. A gente tem aqui essa quase, né, significância, mas a gente pode, né, aceitar a normalidade, né, considerando então a robustez do modelo. Aqui, então, eu tenho só olhando, né, o gráfico da probabilidade normal, né? Então, a gente parece que tem esses desvios, mas lembrem que a gente tinha comentado, né, que a gente tem que dar foco nos valores centrais, tá? Depois a gente tem aqui na sequência, né, vários testes de normalidade. Depois aqui o teste da independência dos erros. Aqui o gráfico, então, para verificar a aditividade, ver que a gente não tinha valores atípicos, tá? Bom, agora a próxima etapa é a gente falar, né, estamos quase finalizando. A próxima etapa é a gente falar a respeito de perda de observações, missing, né? Perdemos uma observação no banco de dados. A perda das observações não causaria, assim, maiores dificuldades no delineamento em blocos, tá? Principalmente hoje em dia, né, utilizando os recursos computacionais. Antigamente, para facilitar os cálculos, o que se fazia era substituir a observação perdida pela média, né? Então, se a gente estimava aquela observação perdida, né? E aí a gente perdia um grau de liberdade para cada observação estimada. Só que essa análise, então, era uma análise aproximada, né? E a gente precisava fazer um ajuste da soma de quadrados de tratamento, tá? Só que atualmente, né, utilizando então os resultados computacionais, a gente consegue fazer o ajuste das somas de quadrados de blocos e tratamentos usando soma de quadrados parciais, do tipo a soma de quadrados do tipo 3, que tem disponível então a ser solicitada. E aí vem o cuidado. Se a gente faz a análise utilizando a função OAV, que é o que a gente estava usando até então, quando há perda de informação, a gente só tem o último fator aqui, o último efeito sendo corrigido. Então, somente, se eu botar aqui na ordem cultivares e blocos, somente o teste de blocos estaria correto. Se eu colocar a ordem blocos depois cultivares, somente o teste de cultivares estaria correto, tá? Então, se vocês olharem, tá? A análise é a mesma, tá, pessoal? Aqui eu só estou criando o banco de dados tirando uma observação. A observação que eu estou tirando aqui é a do bloco 1 na cultivar A, tá? Então, é a primeira observação do banco de dados, então por isso que eu botei essa instrução aqui. Esta instrução aqui, ela é igualzinha a esta instrução aqui, a menos da troca da ordem dos dois fatores. Aqui é cultivares mais blocos, aqui é blocos mais cultivares. E se vocês olharem, os resultados são bem diferentes. Percebem, gente? Só o resíduo eu tenho resultado igual aqui, ó, para somas de quadrados, quadrado médio e tudo, né, assim por diante. Por quê? Porque eu tenho aqui a questão de que o primeiro efeito não foi ajustado para o segundo efeito. Somente o segundo é que foi ajustado para o primeiro, né? Ou seja, a ordem que eu coloco aqui interfere, né? Ou seja, primeiro chegou cultivares no meu modelo e depois eu coloquei blocos. Então, blocos acaba sendo ajustado para cultivares, mas não o contrário. E aqui é a mesma coisa. Então, aqui cultivares está ajustado para blocos, mas não o contrário. Então, somente esses testes marcadinhos aqui em vermelho, segundos é que estão certo. Então, na verdade, a minha nova é esta linha aqui em vermelho, esta outra linha aqui em vermelho, certo? Essas duas estariam corretas. Mas para eu não fazer isso duas vezes separado, né? Uma opção é a gente pedir, depois que eu fizer a nova, qualquer que seja, né? Desta forma, cultivar, depois blocos, ou bloco, depois cultivar, tá?
eu pedi a função A nova, né, com letra maiúscula aqui, desta minha análise ali anterior, e pedindo essa instrução, ó, type 3, entre aspas, tá? É o teste, mostrando então a soma de quadrados do tipo 3. E aí eu vou ter ali, ó, estão vendo aqui, ó, 10,88 e 4,70. Os dois resultados 10,88 e 4,70 que estão aqui, ó, né? Que eram os resultados corretos que eu tinha comentado para vocês. Agora sim ele coloca então os dois resultados ajustados, tá, pessoal? Então, esse é o nosso cuidado. Com dados perdidos, no delineamento em blocos casualizados, a gente deve sempre utilizar a soma de quadrados parciais do tipo 3. E aí, o que a gente tem, então, aqui como resultado, né? A nossa interpretação, o teste de cultivares aqui deu significativo, ó. Certo? Então, eu poderia agora, né, então, concluindo, né, que há diferença significativa entre as minhas cultivares. Eu passaria, então, para a próxima etapa. F significativo, o que pede, então, na sequência? Que a gente faça a complementação da análise, tá? Então, a nossa próxima etapa aqui é a gente fazer a complementação. Antes da gente complementar, nós vamos fazer uma complementação usando o Tukey, né, um teste de comparação múltipla, para chamar atenção. Quando a gente tem dados perdidos no delineamento em blocos, a gente deve utilizar a média de mínimos quadrados para a gente comparar os tratamentos, tá? E não as médias simples. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, a média simples, tá, pessoal? O que eu estou dizendo, tá? Deixa eu ir lá no início, vou voltar lá só para chamar a atenção. Importante a gente fazer isso, tá, gente? Vou voltar um pouquinho aqui até o banco de dados. Cadê você, banco de dados? Aqui, tá? Essa observação foi perdida, tá, gente? O que acontece? A minha nova média agora pro tratamento A é a média dessas 3 observações aqui, certo? Essa é a média simples, tá? Vocês já vão enxergar lá, era bom eu ter copiado, né? Isso aqui, ter botado pequenininho lá pra gente enxergar isso. A média dessas 3 observações aqui é a minha média simples, né? Depois de ter perdido essa observação. Mas o que a gente está chamando a atenção lá é que eu não posso calcular a média aritmética simples, e sim a média de mínimos quadrados. Por que eu estou dizendo isso, gente? O que a gente tem? Se vocês olharem aqui, este bloco 1 é o bloco que deu maior total, estão vendo? O total dele é 13. Este é 11,5, este é 11,4 e esse é 9,8. Ou seja, ao perder esta observação, o que aconteceu com a cultivar A? Ela acabou sendo prejudicada, porque ela perdeu a observação relativa ao bloco, sei lá, o bloco mais fértil, né? Então, o bloco 1 é o bloco mais fértil, né? Que me deu os melhores resultados. Então, não seria justo eu comparar essas 5 cultivares considerando somente essas 3 medidas aqui para cultivar A. Deu para entender o que eu estou querendo dizer, gente? Ela estaria sendo prejudicada no momento que ela perdeu uma observação de um bloco que tinha, né, esperaria-se, né, pensa, a gente perdeu, então a gente não tem esse 1,9, a gente não sabe quanto é que foi, mas a gente esperaria aqui um valor maior do que estes outros 3 aqui, certo? Porque esta média aqui, né, deu maior, né, ou seja, esse bloco aqui é o bloco mais fértil. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular uma média para A, fazendo este ajustamento, certo? Para esta perda de informação do bloco 1, tá? Então, deixa eu ir lá para frente. Opa. Aqui. É isso que eu estava dizendo para vocês. Então, esta média aqui, ó, que é uma média aritmética simples, que eu estou chamando aqui de média amostral, né? Ela é viesada. Esta média aqui é obtida, então, como a média das 3 observações que sobraram, tiradas aquela que foi perdida. Esta média aqui, ela é calculada, então, fazendo o ajuste para perda de informação, certo? Considerando, então, este ganho, né, que deveria ser dado para cultivar A pela não presença de uma medida no bloco 1, que era o bloco mais fértil, tá, gente? Como que eu peço essas coisas, então, tá? Então, vamos lá, primeiro, no R, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês
é a gente, né, criei o meu banco de dados com dados faltantes. Aqui é uma outra opção, né, de fazer a mesma coisa, né, de obter, então, o banco de dados, o meu banco de dados com dados faltantes. Aqui, então, eu estou fazendo a minha análise, né, colocando aquela questão da ordem que eu falei para vocês, primeiro cultivar e depois bloco. Então, só o teste para bloco está correto aqui, 4.70. Aqui, perdão, eu primeiro coloquei bloco e depois a cultivar, então aqui só o teste para cultivar está certo. E assim eu consigo o teste dos dois correto, 10.88 e 4.70, tá? Na sequência, então, agora nós vamos falar a questão da comparação múltipla. Então, por isso que eu falei aqui TUC para dados desbalanceados. Primeira coisa que eu vou pedir aqui, gente, é a média, tá? Para meus dados de rendimento para cada uma das minhas cultivares, tá? Então, o que eu estou pedindo aqui é a média, né? As minhas 5 médias, simplesmente a média aritmética simples, tá? Então, esse 1.56, 1.57 é a média das 3 observações que sobraram, tá? Bom, o que eu vou mostrar agora para vocês aqui na sequência é o cálculo da média. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. O cálculo da média para cultivar A, fazendo esse ajuste para perda de informação do bloco 1, né? Ou seja, esse aumento na média, né? Da estimação da média de mínimos quadrados em função da perda daquela observação, tá? Aqui, então, eu tenho uma opção para fazer o teste, tá? Para fazer o Tukey, tá? Utilizando essa função LSMins, que eu não tinha mostrado para vocês, eu acho ainda, que eu conheci agora uma outra função EMMins, que foi desenvolvida pelos mesmos autores deste pacote, desta função aqui, que ela é melhor, né? Foi o que eu entendi de quem me indicou, tá? Que é uma função, então, melhor, tá? Então, tá aqui, eu preciso desses pacotes, então, para utilizar, né, essas comparações. Ó, então, aqui eu tô simplesmente pedindo a média de cada uma dessas cultivares e ele me entrega também os intervalos de confiança. E aí, aqui sim, eu tô fazendo, então, a comparação né, para cada uma das cultivares. Então, aqui a gente enxerga, né, ó, o teste de Tukey, tá aqui falando, né, que o ajustamento é o padrão desse teste aqui, o teste de Tukey. Tá aqui as nossas comparações. Então, é como se eu tivesse, né, esses grupos aqui, né, como se fossem as nossas letrinhas A, B, 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 C e C, tá? Então, como está em ordem, né, de baixo para cima, eu tenho, então, aqui a nossa cultivar D como a cultivar, então, de melhor rendimento, né? Pensando nos grupinhos, né? Então, eu tenho esse grupinho, estes dois grupinhos juntos, C e A sozinho, tá? Bom, então aqui, né, ó, o grupo que eu falei para vocês. Aqui só para chamar a atenção, tá, pessoal? Como a gente tem, então, uma observação A menos no grupo A, né, na cultivar A, vejam que eu tenho aqui, portanto, um erro padrão diferente quando eu estou usando o A, um erro padrão maior, né? Porque eu tenho uma observação a menos, né? Então, eu acabei perdendo um pouquinho de precisão, né? Por ter uma observação a menos quando a gente utiliza, então, qualquer comparação com A. Que mais? Bom, na sequência, vocês têm alguns exercícios, tá? Que a gente vai fazer depois algumas tarefas, algumas atividades para a solução deles, tá? Então a gente vai falar mais para frente quando a gente retomar a disciplina. Deixa eu só chamar a atenção de uma coisa aqui para vocês, que eu não chamei a atenção quando a gente viu o delineamento completamente casualizado, tá? Porque eu também não tinha descoberto isso ainda. Eu achei um pacote que se chama ESP10, né, de .pt, né, então ele entrega os resultados em português, que ele faz, é um pacote, vamos dizer assim, um pacote que faz toda a análise sozinha, tá? Fiquei muito encantada com ele, tá? Então tá aqui as instruções, vocês dão uma olhadinha em todas as instruções, tá, pessoal? Eu vou só pra gente ganhar um tempinho, eu vou rodar aqui esse pacote.
e rodar este resultado, tá? Eu vou rodar aqui o resultado com as cultivares, tá? Depois eu mostro aqui que eu estou usando com o nitrogênio. Só para chamar a atenção, uma coisa que eu descobri, com os dados de missing, eu fiz um teste, tá? A função não faz o ajuste da soma de quadrados do tipo 3, tá? Então a gente tem um probleminha ali para o teste de blocos ou de tratamentos, tá? Depende da ordem que a gente colocar esses dois fatores no nosso modelo. Bom, então se eu voltar aqui, olha o que ele entrega, tá, gente? Isso aqui é todo o resultado. Ele entrega aqui a tabelinha da ANOVA, entrega aqui o coeficiente de variação, depois ele entrega aqui, ó, um teste de normalidade. Lembram lá do teste de normalidade? Ele entregou o Shapiro-Wilk aqui para nós. O teste de homogeneidade de variância, ó, tá aqui o nosso resultado. E entrega aqui o teste de Tukey, ó, as letrinhas aquelas que a gente tinha visto ali anteriormente, tá? Mostrando aqui, então, que o D seria a nossa indicação. Lembram lá? A gente tinha feito esse resultado anteriormente, tá? Bom, qual a diferença para essa análise que eu fiz aqui em cima e essa análise aqui de baixo? Aqui em cima eu estou usando então o nosso fator cultivares, A, B, C, D e E, ou seja, um fator qualitativo. E aí, quando o nosso fator é qualitativo, ele faz a complementação por um teste de comparação múltipla. Ó, então eu falei disso, ó, qualitativo, sim, verdadeiro, e aí ele faz a complementação por Tukey, tá? Tem outras opções aqui também, tá, pessoal? Bom, se eu estiver usando nitrogênio, ou seja, um fator quantitativo, aí vejam que eu vim aqui, ó, quali, false. Então vejam que daí, claro, né, eu coloquei o nitrogênio ao invés das cultivares na instrução do meu modelo aqui, né, ó, tá? Essa é a diferença. Eu dizendo aqui que é falso, eu tenho, deixa eu me lembrar onde é que está... Eu acho que é nesse NL. Bom, ele vai fazer o ajuste aqui para nós né, no momento que eu disse, né, que o nosso fator é quantitativo, né, então, portanto, não é qualitativo, ele vai fazer o ajuste dos polinômios ortogonais, tá? Deixa eu achar... outra coisa que eu não chamei a atenção, tá, gente? Então, antes de eu analisar ali a tabela aqui, o painel gráfico que ele entrega para os resíduos, para análise lá dos pressupostos, é muito mais legal, tá? Vejam, ele entrega um histograma, né? Apesar de que a gente disse que este gráfico aqui, né, que é o da probabilidade normal, é muito mais interessante, ele também entrega o histograma, tá? Então vejam, olha aqui que legal, ó, ele mostra um envelopamento mostrando as nossas observações todas dentro do envelope. Então, de que a normalidade então foi atendida, né? Além disso, ele mostrou lá para nós também a questão do teste de normalidade, né? Aí ele entrega aqui, né, o que a gente já estava acostumado e que vinha também na outra opção, que são os resíduos padronizados versus resíduos ajustados, e aqui os nossos resíduos, o box plot dos nossos resíduos, tá? E a gente tem aqui duas observaçõezinhas aqui que ele considerou como outlier, né? Mas a gente já tinha visto que os nossos resíduos padronizados não passavam de 1,5, uma coisa assim, né, em torno disso, menos 1,5, mais 1,5. Então, isso não era um problema, né, apesar de aparecer esses atípicos aqui, mas dentro do range, né, de menos 13 mais 3 desvios padrões da média, os nossos resíduos estariam ok, né, quanto à presença de valor atípico. Que mais? Bom, agora, né, então a gente está fazendo análise considerando o nitrogênio quantitativo. Então, só para eu mostrar aqui, né, tá longuíssima essa aula, perdão. Bom, tá aqui, ó. Então, ele entrega a tabelinha da ANOVA, que é a mesma que a gente tinha antes, né, porque a gente só mudou, né, a gente só associou valores quantitativos, mas a variável tratamento é a mesma, então tá aqui o mesmo teste, né, para tratamentos. Coeficiente de variação, teste de normalidade, homogeneidade, tudo tá igualzinho, tá, gente? O que ele vem fazer aqui para nós na sequência? Ele ajusta todos os modelos. Ele ajusta o modelo linear, depois ele vai ajustar o modelo quadrático, depois ele vai ajustar o modelo cúbico e o quártico, né? Então, a gente tem 4 graus de liberdade, ele vai ajustar todos esses 4 modelos. Bom, então, o nosso primeiro modelo aqui linear, tá aqui a equação, tá aqui o R2, né, que é o nosso, né, de fato, né, então se vocês olharem, são exatamente os valores que a gente tinha obtido antes, ó. E aí, aqui eu tenho o teste se esse modelo é ou não é significativo. Então, olha, ó, o efeito linear
significativo, altamente significativo. Desvios de regressão, não significativo, ou seja, esse modelo está bem ajustado, certo? Bom, pode ser que um outro modelo venha a dar ajuste melhor, daí a gente desce na sequência aqui, deixa eu tentar bonitinho aqui para aparecer, ó. O modelo quadrático, né? E a gente tem o seguinte, que no modelo quadrático, o efeito quadrático aqui, ó, não deu significativo. Então, este não é o nosso modelo, certo? Efeito quadrático não significativo. Seguindo, efeito cúbico. Ó, o efeito cúbico também não deu significativo. Então, este não é o nosso modelo, certo? E é isso. Ele não rodou. Então, eu acho que ele tem algum limitador aqui. Ele não rodou o quarto modelo, que é o modelo quártico. Tá, gente? Mas de qualquer forma, eu fiquei encantadíssima, né? Aqui os gráficos são os mesmos, né? Eu fiquei encantadíssima nesse pacote aqui, tá? Mas então só este cuidado aqui. Ele não faz esse ajuste, então, para perda de informação, tá? Outra coisa, ele também não faz contrastes ortogonais, né? Então ele utiliza os dois extremos ali das nossas opções de comparações de complementação da ANOVA, né? Então as comparações múltiplas ou os polinômios, tá? Bom, é isso.